Minha saudação inicial ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, conselheiro Otávio Lessa. Cumprimentando o presidente, saúdo todos os membros do Tribunal de Contas, conselheiros e conselheiros substitutos. Minha saudação ao ministro João Augusto Ribeiro Nardes, do Tribunal de Contas da União, meu conterrâneo. Cumprimento os membros do Ministério Público de Contas, aqui do Estado de Alagoas, senhoras e senhores prefeitas e prefeitos, senhoras e senhores secretários municipais e dirigentes municipais de educação, parlamentares, vereadores, deputados, membros de conselhos de educação, técnicos do Tribunal de Contas do Estado, enfim, saúdo aos colegas e os colegas do exercício da função pública, senhoras e senhores. Por que considero a todas e todos como meus colegas? Porque eu já desempenhei, para minha alegria e muita honra, eu já atuei exercendo praticamente todas essas funções que estão aqui hoje representadas no plenário. Fui servidor municipal durante exatos 10 anos, ocupando várias secretarias, inclusive interinamente da educação, assessor, procurador municipal, editor do controle externo na minha casa, no Tribunal de Contas, membro do Ministério Público de Contas, e hoje estou no conselho da minha instituição, o TCE do Rio Grande do Sul. Então isso, de alguma maneira, nos aproxima, nos associa ainda mais, e me faz dizer, então, com grande alegria e grande entusiasmo do meu contentamento de estar aqui em Alagoas pela primeira vez, diferentemente do ministro Nardes, que disse já ter vindo a essa bela terra por várias oportunidades. Eu conversava às vezes com o conselheiro Otávio Lessa e dizia: Maceió é uma das poucas capitais brasileiras que ainda não conheço. Agora já estou aqui, fui muito bem acolhido, portanto, muito obrigado por essa atenção. Eu, quando vou fazer as palestras, e tenho feito muitas, abordando o tema da política pública da educação, eu costumo dizer que, invariavelmente, o meu público é predominantemente feminino. Porque são mulheres, em sua grande maioria, as gestoras municipais de educação, as dirigentes, as coordenadoras, as supervisoras, e dizendo isso de uma maneira carinhosa, afetiva e respeitosa. A educação tem o rosto mesmo de mulher, de cuidado, de atenção, de proteção, e isso me deixa muito mais à vontade, inclusive, para falar aqui nesta oportunidade acerca desse tema, a concretização do direito fundamental à educação como sendo um dever de todos, ou seja, do Estado, do poder público, portanto, da sociedade, da família, é o que diz a própria Constituição. Peço escusas e peço que tenham tolerância, porque eu não sou um especialista na educação, embora tenha formação acadêmica na área da pedagogia e tenha exercido o magistério por algum tempo. A minha vinda aqui decorre muito do trabalho da minha instituição e dos tribunais de contas brasileiros em relação à fiscalização das regras, dos princípios, das garantias constitucionais acerca dessa matéria e do trabalho que estamos fazendo no âmbito do controle externo. Como eu não estou com tela de retorno, eu vou olhar muito para lá e vou contar com a ajuda do Anselmo, que vai ser o meu colaborador aqui nessa exposição, e dizendo que algumas das imagens eu vou passar rapidamente, porque a minha assessoria me ajudou numa preparação de uma palestra que imaginou teria umas 3 horas de duração, e eu não tenho esse tempo todo. Então, de qualquer maneira, embora algumas imagens podem passar de maneira muito breve aí, a palestra como um todo, todas as telas ficarão à disposição para quem eventualmente se interessar. Essa imagem que está na tela, como podem perceber, não sou eu, né? Não temos identidades fisionômicas
eu e essa criança. Mas poderia ter sido eu, poderia ter sido algum dos meus 9 irmãos lá no interior, do interior de São João da Ortiga, terra que o ministro Nardes conhece bem, num tempo em que, inclusive sem energia elétrica, eu, muito pequeno, lembro de ver os meus irmãos mais velhos, e eu já sou o 8º dessa grande prole, fazendo as suas tarefas escolares à luz da lamparina, à luz do lampião. E lembro de ouvir a minha mãe dizer para o meu pai: o que será dessa gurizada, desses piaços, como nós dizemos lá no Rio Grande, quando crescerem? Meu pai, que era um pequeno agricultor, um lavrador, um homem simples, que acabou se alfabetizando por conta do período em que prestou serviço militar obrigatório no exército. Não fosse assim, talvez não tivesse nem sido alfabetizado. Meu avô é descendente de italianos e foi professor nos rincões do Rio Grande do Sul, numa época em que não tinha vínculo formal com o Estado. As famílias se reuniam nas comunidades, arrecadavam os recursos e pagavam aquele professor, que durante um determinado período do ano ficava numa comunidade, depois ia em outra, e lá ia alfabetizando, cumprindo essa verdadeira missão, sem dúvida nenhuma, de alfabetizar. Quando comecei a frequentar a escola pública, e sou muito reverente, muito grato à escola pública, porque não fosse ela eu também não estaria aqui. Aliás, eu costumo tomar emprestada aquela frase, aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, dizendo que no meu caminho havia uma escola pública, havia uma escola pública no meu caminho. Por isso, a minha defesa, o meu entusiasmo com esse tema, é reconhecendo a importância transcendental dessa política única e efetivamente capaz de modificar a realidade brasileira. E lembrou aqui um colega que conversou comigo antes, que já me ouviu falar, as minhas primeiras letras eu aprendi naquelas escolinhas construídas pelo governador Brizola no final dos anos 50, que lá foram batizadas de brisoletas, escolas de madeira, a maioria delas com uma única sala de aula, e lá nós estudávamos, como talvez alguns daqui também tiveram essa experiência, numa chamada classe multisseriada, onde uma fila era do 1º ano, a outra era do 2º, a outra era do 3º, a outra era do 4º ano. Imaginemos a dificuldade de exercer o magistério nessas condições. Pois então, é dentro desse contexto que eu aqui venho falar e começo lembrando da Constituição da República. Não se preocupe que eu não farei uma fala enfadonha, embora por vezes seja a minha, aquela que alguns chamam de palestra espada, comprida e chata, pretendo que não seja assim, não é? Mas para lembrar, lá do preâmbulo da Constituição, onde estão enunciados os compromissos dos constituintes de 1988, dentre os objetivos fundamentais da República, de promover o bem de todos. Eu costumo dizer que se houvesse um único artigo a expressar o conjunto da inspiração dos comandos constitucionais a ser eleito, seria este, que trata exatamente da promoção do bem de todos. E nada melhor do que a educação para que se possa promover o bem de todos. Eu digo que demoramos para chegar até aqui, porque, diferentemente de outros países da América Latina, isso está lá no livro do Jorge Caldeira, a primeira gráfica só foi funcionar no Brasil com a chegada da família imperial. O primeiro jornal também, tudo lá em 1808, enquanto na América nós tínhamos universidade funcionando desde 1536. A nossa primeira universidade, embora tivéssemos cursos universitários superiores já anteriormente, no século anterior, a primeira universidade brasileira é do século XX. Então nós demoramos, de fato, a chegar até aqui. E fomos criando desigualdades. Fomos, na própria escola pública, não dando oportunidades. Eu lembro, lá no interior do estado, onde nós tínhamos, num determinado momento, apenas até o antigo 5º ano, depois o ensino fundamental completo, conhecidos meus que saíam daquela cidade, que fica a 400 quilômetros de Porto Alegre, iam estudar numa escola pública em Porto Alegre, o Colégio Júlio de Castilhos, porque era tida como uma das melhores escolas do Rio Grande do Sul, escola pública. E hoje as pessoas dizem, mas por que é que caiu tanto a qualidade do Rio? Há muitos motivos, certamente.
Alguns deles foi que nós precisamos inserir milhares e milhões de pequenos brasileiros, jovens e adolescentes, que estavam exatamente fora do sistema de ensino. A nossa Constituição, que está completando 30 anos, ou completou 30 anos, tem lá no artigo 208 aquelas que são as grandes garantias e que são as balizas para todos nós. Quando nós ouvimos falar em tantas coisas, como, por exemplo, escolas sem partido, quando nós ouvimos falar sobre ensino em casa e uma série de outras questões cuja importância eu não diminuo, eu costumo dizer, vamos olhar o que diz, como dizia o presidente Eurico Gaspar Dutra, vamos olhar o que diz o livrinho. O livrinho é a nossa preciosa Constituição da República Federativa do Brasil. E lá no artigo 208 estão as regras fundantes, as garantias de uma educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Uma série de outros dispositivos. Educação infantil em creche e pré-escola, as crianças de até 5 anos. E que esse acesso ao ensino obrigatório é direito público subjetivo, portanto, uma garantia inalienável, e que o não oferecimento desse ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Responsabilidade. Isso é o que diz a Constituição. Então, responsabilidade que se expressa de diferentes formas e que precisa ser imputada quando for o caso. Já no artigo 211 da Constituição, nós prevemos algo que é muito significativo. Nós que digo, o Brasil através dos seus constituintes. Eu comecei a trabalhar no serviço público, em município, precisamente, no início do ano de 1982. Como podem perceber, eu comecei muito jovem, muito menino. E lá, eu recordo que as primeiras correspondências que eu datilografava naquela época, da máquina de escrever, a linha 98 da Univete, eram ofícios dirigidos às lideranças parlamentares daquela região, através do prefeito, falando na necessidade da reforma tributária, da reforma do Pacto Federativo e por aí fora. Tudo isso é importante, é significativo, comissões são criadas, mas eu costumo dizer o seguinte, o grande Pacto Federativo está escrito na Constituição e o desafio é cumprir a Constituição. Por que eu falo isso em relação à educação? Porque é preciso que a União cumpra uma responsabilidade que não vem desempenhando na sua plenitude, pelo menos, que é a função redistributiva e subjetiva e de prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Se a grande massa do bolo tributário é carreada aos cofres da União e há suas razões de ser, o fato é que a Constituição previu formas de reequilibrar esse processo. E quando nós fomos buscar mecanismos para mitigar desigualdades na aplicação dos recursos para a educação, nós criamos o Fundeb, depois do Fundeb, onde a União tem uma participação muito tímida, como nós sabemos, e depois eu até vou falar um pouco mais sobre isso. Lá no artigo 227, uma outra lembrança importante. Educação não é apenas uma responsabilidade do poder público. Infelizmente, muitas famílias veem assim esse processo. Parte da sociedade enxerga a escola como a única responsável, o professor como aquele agente que haverá de conduzir o processo, quando a própria Constituição diz, e nem precisaria dizer, que esse é um dever conjunto da família, da sociedade, do Estado, que devem olhar para a criança, o jovem, o adolescente como uma absoluta prioridade. Se nós formos usar aqueles mecanismos de busca lá do Word, eu compro Vélez, faz busca, não é isso? E a gente digitar lá no sistema, nesse mecanismo de busca, absoluta prioridade, nós vamos ver que na Constituição só tem uma vez, só tem uma menção. É quando se refere à proteção à criança, ao adolescente e ao jovem. Portanto, digo eu, não se trata de invocar aqui aqueles que estudam direito de Estado, falava antes com o procurador futuro, doutor em direito, que está aqui conosco, quando se invoca a chamada cláusula da reserva do possível, ou seja, bom, não há recursos suficientes para todas as políticas públicas e nunca haverá, né?
Há uma máxima antiga que diz que os recursos são limitados, mas as demandas são infinitas. Agora, aqui é uma prioridade, ditada pelo Constituinte. Não foi o Tribunal de Contas da União, não foi o conselheiro César Miola, não foi o TCE do Alagoas que definiu. E se foi definida para ser cumprida. Porque é muito fácil nós aprovarmos normas e depois invocarmos que elas não são execuíveis. Não é o Tribunal de Contas que legisla. Não são os órgãos de controle. Nós temos uma responsabilidade para garantir a efetividade, a eficácia dessas garantias, desses direitos. E essa responsabilidade é muito grande e quando nós não as exercitamos, quando não cumprimos com essas responsabilidades, nós somos cobrados, legitimamente cobrados. Então é preciso deixar isso muito esclarecido. E a absoluta prioridade é isso, é alocar recursos e aplicá-los de maneira qualificada. Assim digo eu, todas as crianças e adolescentes deveriam estar na escola. É isso que diz a Constituição. Todas as crianças e adolescentes deveriam estar na escola na idade certa. Todos os alunos deveriam aprender na idade certa. Para isso precisamos, portanto, de escolas de qualidade e a escola pública é fundamental. Eu trouxe algumas imagens apenas para ilustrar o seguinte, que a realidade nos mostra depois de 80 anos de vinculações constitucionais. Para aqueles que nunca se dedicaram a esse tema, eu lembro do seguinte, desde 1934 as constituições brasileiras têm vinculação de recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino. Houve um corte em 1937 e outro em 1967, emenda 1 de 69. Por quê? É fácil de entender em que momento histórico essas constituições foram promulgadas, num ambiente de restrições do processo democrático. Senão nós sempre tivemos vinculações. Então, depois de tantos anos com verbas, como nós dizemos, carimbadas, ainda deveríamos ter situações como essa. Essas fotos foram capturadas na internet e são relativamente recentes. Relatório do Tribunal de Contas da União. O ministro Nardes é o relator deste ano das contas da educação. Trago aqui um dado do acompanhamento feito pelo TCU em relação ao PNE. Na última divulgação efetivada, o TCU chegou à conclusão que o Plano Nacional de Educação corre risco de não alcançar 70% das metas. Eu espero, sinceramente, que isso não aconteça. Nós precisamos trabalhar, nós todos, gestores, parlamento. O Poder Legislativo tem uma responsabilidade muito grande, não é apenas o ato de legislar. A outra grande função, quando a gente estuda a teoria do Estado, a gente aprende que duas grandes funções do Poder Legislativo, dentre outras, são legislar e fiscalizar. É preciso que o Congresso Nacional, as assembleias, as câmaras municipais exerçam um papel proativo na fiscalização do PNE, dos planos estaduais, do plano distrital, dos planos municipais de educação. Não basta a lei ter sido aprovada, nós precisamos de muito mais que isso. O PNE anterior, de 2001 a 2011, teve baixíssima efetividade. Os motivos são vários, até depois pretendo falar um pouco sobre isso. O que esses 80 anos de vinculações nos legaram? São diagnósticos, eu sei, nós precisamos de encontrar soluções. Mas um dado que é aqui da Avaliação Nacional de Alfabetização na ANA, 5 em cada 10 alunos de 8 anos não conseguem fazer cálculos e são insuficientes em leitura. É a última avaliação feita. A metade das crianças, na faixa do 3º ano, não desempenham o mínimo necessário em português e matemática. Nós temos 11 milhões e meio de analfabetos adultos no Brasil. O Rio Grande do Sul tem mais ou menos dessa população. Então é o mesmo que imaginar que todas as gaúchas e gaúchos fossem analfabetos. Ou então mais de 3 vezes a população do estado de Alagoas. Quando nós paramos para pensar nisso, nós vamos ver o tamanho do déficit da dívida que nós temos com esses brasileiros e com essas brasileiras. E às vezes eu ouço, até porque os dados estatísticos censitários mostram, o analfabetismo adulto está diminuindo. E eu fazendo uma observação um pouco, talvez, pouco reverente, eu digo sim, os analfabetos adultos, muitos são idosos e estão morrendo. Então está diminuindo a população de analfabetos. Mas nós estamos produzindo novos analfabetos. Ou analfabetos puros, como eu ouvia na minha infância, ou analfabetos funcionais, que dependendo da régua atingem um quarto, um terço ou mais da população brasileira. Temos 2 milhões de crianças de 4 a 17 anos para as quais a Constituição diz que o ensino é obrigatório e gratuito, estão fora da escola. Onde estão essas crianças e adolescentes? Nós temos o Fundef desde 1996, agora temos o Fundeb alargando para toda a educação básica.
Por que é que isso ainda acontece? E nós poderíamos prosseguir. De cada 100 crianças que ingressaram na escola, apenas 59 concluem o ensino médio. E menos da metade dos brasileiros tem ensino médio. E eu logo vou falar aqui de uma pesquisa feita pelo professor Ricardo Paes de Pagos, no caso pelo Instituto Ayrton Senna, mencionando os efeitos econômicos da situação do ensino médio brasileiro. Bom, aqui são algumas ilustrações. Vocês vão me dizer o que é que tem a ver essas duas belas imagens com educação, com o que está sendo tratado na oportunidade. Eu quero dizer que esse é um exemplo, sem entrar no mérito, procurei até desidentificar parte das peças, não é uma crítica pontual a quem quer que seja. Quando muitas vezes nós ouvimos que faltam recursos para a educação, nós, ao mesmo tempo, acompanhamos gastos extraordinários com verbas publicitárias, que muitas vezes nada comunicam com a sociedade, ainda mais nesses tempos de internet, de redes sociais, que têm um acesso muito grande e podem ser feitas a custo ínfimo. Nós vemos, às vezes, páginas de jornais, anúncios televisivos caríssimos. Um anúncio desse aí, publicado num grande jornal brasileiro, pode custar de 60 a 100 mil reais uma página. Me respondam, tentem pensar comigo, em que medida anúncios como esse mudam a vida das pessoas. Lá no estado do Rio Grande do Sul, para ficar na minha área, não parecer que eu sou deselegante com outras unidades da federação, houve uma época, ministro Nardo, que os municípios começaram a construir pórticos, belos pórticos na entrada das cidades, enquanto isso criança não tem vaga na creche, não tem vaga na pré-escola. Que prioridade é essa? O Tribunal de Contas está dizendo que é prioridade? Não, o Tribunal de Contas não faz política pública, mas o Tribunal de Contas tem que fiscalizar a política pública, o cumprimento da Constituição e das leis. Então, esses elementos que nós verificamos na gestão, a profusão, por vezes, de cargos comissionados na administração pública. Alguém dirá, mas você é contra o cargo em comissão? Não, não sou. A Constituição é clara. Artigo 37, inciso 5. Os cargos em comissão se destinam às funções de direção, chefia e assessoramento. Não mais que isso. Por vezes estão na burocracia administrativa, cumprem tarefas operacionais, incham a máquina pública, terceirizados, muitas vezes, sem avaliação de desempenho dos resultados daqueles contratos. Enquanto, lá no meu estado também acontece isso. Enquanto escolas padecem por dificuldades, crianças não têm vaga em creche, fazem grandes festejos, contratam-se shows. Mas que prioridade absoluta é essa quando é tratada dessa maneira? Do ponto de vista dos servidores efetivos, avaliação de desempenho, o que é que tem feito a administração pública para, muitas vezes, inchar os quadros dos servidores concursados, não apenas com comissionados e terceirizados? Qual é o critério que se utiliza para preencher cargo por concurso público? Quais são as necessidades realmente existentes? Por que tem tantos entes da federação próximo do teto máximo permitido na LRF ou até que já extradular? Será que se está fazendo avaliação de desempenho? E eu lembro que esse assunto, para aqueles que estudam direito administrativo, rememoro, está lá, pelo menos dentro do Decreto-Lei 200 de 1967, artigo 94. Aliás, recomendo a leitura. Lá estão princípios balizadores da administração federal que podem ser utilizados pelos estados e municípios na sua relação com o servidor para prestigiar, para valorizar os quadros funcionais com avaliação e requisito de desempenho. O custo do todos nós damos muita ênfase, nós gestores, nós controladores também, olhamos muito sobre o aspecto do custo de um determinado empreendimento. Está entre aspas a palavra, do custo de pagar o piso do magistério, entre aspas essa palavra, por favor. Do custo de construir uma escola com condições dignas, de conforto térmico para o frio ou para o calor, conforme o caso. Isso tudo é muito ponderado. Mas será que nós mensuramos o custo de não fazer? Eu vou citar várias frases daquilo que ia para o doutor Ginásio hoje de manhã, que muitas frases que eu gosto, algumas eu sei o autor e dou crédito. Quando eu não sei o autor, mas sei que não sou eu o autor, eu digo, olha, alguém já disse. E alguém já disse
que, se você acha a educação cara, deveria experimentar o custo da ignorância. E nós conhecemos o custo da ignorância. Esse estudo do professor Ricardo Paes de Barros está no jornal O Globo agora, no dia 26 de maio, nesses dias. Diz o seguinte: 1,5 milhão de jovens entre 15 e 17 anos fora da escola. Eu falei 2 milhões de estudantes, porque nós lá incluímos as crianças da pré-escola e do ensino fundamental, totalizando em torno de 2 milhões pelos dados da PNAD contínua de 2018. Dizer 1,5 milhão de jovens entre 15 e 17 anos fora da escola. O Brasil perde 151 bilhões por ano. E ele faz uma análise econômica, economista qualificado que é. Não preciso avançar nisso, os números falam por si. Bom, nós, de qualquer maneira, precisamos reconhecer que no atual Plano Nacional de Educação, que por sinal agora em junho completa 5 anos, divulgado em 2014, o PNE completa 5 anos, tem vigência de uma década, nós estamos experimentando muitos avanços, apesar de um extraordinário atraso em várias metas. O PNE anterior teve problema de acompanhamento, de monitoramento, de fiscalização, inclusive pelos órgãos de controle, sim, e os resultados foram muito pequenos. Por exemplo, a meta 1 nós sabemos, né? Hoje, atender 50% das crianças de 0 a 3 anos até 2024 em creche e 100%, portanto, universalização das crianças de 4 e 5 anos na pré-escola. Isso, aliás, já estava na emenda 59. Pois muito bem. No PN anterior, a meta com relação à creche era a mesma. Lá em 2001, a lei do Plano Nacional de Educação dizia, em 2011, atender 50% das crianças de 0 a 3 anos em creche. Atendemos em torno de 20%. E no ritmo que alguns municípios brasileiros vão, não vamos atender de novo. Por isso que nós defendemos nos tribunais de contas uma forma diferente de monitoramento do Plano Nacional de Educação. Diferente não olhando para os dados nacionais da PNAD. Para nós, o cumprimento da meta 1 é a soma da meta de 5.500 municípios brasileiros. E aí nós vamos ter igualdade. Porque senão vai acontecer o seguinte: lá no meu estado, por exemplo, eu tenho municípios que estão próximos de universalizar o atendimento em creche. Universalizar, não só 50%. Já tem 70%, 80% das crianças de 0 a 3 anos. E tem outro que não chega a 10%. Mas, na média, pode dar certo. Eu lembro aqui do meu professor de Economia Política, lá na Universidade do Passo, que era uma queridíssima figura. Ele dizia assim: olha, esse negócio de média, de estatística, e ele era professor de Economia, mas não era economista, era advogado. Por sinal, colega de turma do professor Paulo Prossaro de Souza Pinto. Ele dizia: olha, você tem que ter cuidado, porque se você é caçador, dá um tiro 1 metro à direita do pato e um tiro 1 metro à esquerda do pato, na média você pode ter matado o pato. Ou seja, essas coisas precisam ser olhadas com muito cuidado. Quando a administração federal olha para o cumprimento da meta, só olhando para a PNAD contínua, nós não, evidentemente, que não desconsideramos esse critério, porque ele é técnico e apropriado. Mas, do ponto de vista do controle que nós, tribunais de contas, fazemos, nós temos que olhar município a município, a situação que está posta lá. Bom, ainda sobre a Constituição, eu preciso acelerar, o 206 aí tem uma série de princípios que são muito válidos nesses dias que o Brasil vive. Vale a pena procurar o artigo 206 da Constituição para ver o que está dito lá. Sobretudo a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, o pluralismo de ideias, a valorização dos profissionais da educação escolar, com planos de carreira, sobretudo, gestão democrática no ensino público, padrão de qualidade, custo-aluno-qualidade, que nós não avançamos praticamente nada, aliás, retrocedemos em relação ao que tínhamos por conta daquele parecer do Conselho Nacional de Educação, piso salarial. Pois aí, quando a gente fala, a gente tem essas garantias todas na Constituição, e às vezes fala, por exemplo, em escolas sem partido, nós poderíamos falar, por exemplo, em escolas que não têm biblioteca, que não têm laboratório, que não tem acessibilidade. Esse gráfico que está aí mostra a situação das escolas de educação básica brasileira, coluna em azul, e aqui especificamente do estado de Alagoas em vermelho. Não há muita diferença do estado de Alagoas em relação à média nacional, eu só trouxe apenas para ilustrar. Há estados em melhor condição, outros a situação não é favorável, mas para dizer o seguinte: é possível imaginar que menos
de 40% das escolas de educação básica brasileira têm biblioteca? Isso não é razoável. Que aprendizado está acontecendo aí? E nem vou falar mais dos outros itens. Então, nós temos questões muito básicas, muito prementes a serem atendidas. Escolas sem valorização de professores. Eu fiquei pensando se eu devia trazer aqui uma citação do Paulo Freire, porque tem muito debate nesses tempos em relação à doutrina do Paulo Freire. Eu estudei muito Paulo Freire na Faculdade de Educação em Passo Fundo, não é? Eu não quero entrar na problemática, mas essa frase dele é preciosa. Ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Aliás, não precisa ninguém se manifestar, levantar a mão nem nada. Apenas pensem o seguinte: quantos de vocês, me permitam essa informalidade do tratamento, desejam para seus filhos, sobrinhos, netos, que eles abracem a profissão de professor de escola pública da educação básica? Quantos desejam ardentemente isso? A resposta está nessas caixas aí de baixo. Só 2,4% dos jovens brasileiros querem ser professores. Segundo a OCDE, que é muito invocada como parâmetro em relação a políticas públicas, o percentual era de 7,5%. E metade dos professores, em recente pesquisa, não recomenda essa profissão. Veja o que temos em relação a esse personagem central do processo da educação, que é exatamente o professor. Até eu trouxe aqui uma tela, vou passar rapidamente por isso, porque também, num contexto de tantas dificuldades, às vezes a gente fala no chamado ensino em casa, no homeschooling. Será que é necessário regular essa matéria? Os pais e responsáveis estão preparados para desempenhar essa missão, sabendo que mais da metade dos brasileiros não tem o ensino médio completo? Quantas famílias estão interessadas? Fala-se em 3 mil, 5 mil, 7 mil, e o Brasil tem quase 50 milhões de crianças e adolescentes na educação básica, incluída a educação de jovens e adultos. Quem vai acompanhar isso e a que preço? Será que os municípios não vão ser chamados a ter mais de uma vez um papel de financiamento em relação a esses encargos? Mas a minha questão nem é essa, porque aqui pode envolver, embora não seja bem isso, juízos de conveniência e oportunidade. Eu falo na constitucionalidade. A meu juízo, a Constituição não permite. Há uma decisão do Supremo relativamente recente, que vem sendo invocada para dizer: olha, o Supremo disse que sem regulamentação não pode ter homeschooling. Eu acho que o Supremo, e olha o meu atrevimento aqui, provavelmente vai ser chamado a reexaminar essa matéria pelo seguinte: porque quando a gente lê a Constituição e vê que ela diz claramente que a educação é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, que é direito público subjetivo, que se deve controlar a frequência à escola. Tudo isso indica que o espaço da educação formal é no ambiente escolar. E quanto à creche e à pré-escola, então não há dúvida. A Constituição diz que a educação infantil se fará em creche e em pré-escola. Fica apenas para reflexão essas observações. Nós estamos vivendo um tempo muito importante da história da humanidade. Fala-se muito em inovação. Talvez o ministro Nardes até tangencie essa questão na sua abordagem. Aliás, o melhor do evento ainda está para chegar. Então fiquem atentos, por favor, que depois tem a palestra do ministro Nardes. Trouxe aqui duas frases. As pessoas aqui que são da área da educação conhecem muito bem, né, Piaget, com a sua famosa frase, já antiga: o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas, e não simplesmente de repetir o que outras gerações já fizeram. Que notável definição do processo educativo. E uma outra do Paulo Freire, e a última citação dele: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Pois então, esses pensadores da educação já pensavam em inovação. Não se falava naquele tempo em inteligência artificial como nós ouvimos muito hoje. Eu até trouxe aqui uma frase do festejado Yuval Harari, que diz: quando você crescer, talvez não tenha um emprego. Falando para crianças, jovens, adolescentes. E eu digo que muitos já hoje não têm emprego.
Eu ouvi, não sei se procede, que nos Estados Unidos, onde há um grande, digamos assim, volume de cargas de mercadorias transportadas pelas rodovias, embora o sistema ferroviário deles também seja muito desenvolvido, que em algum tempo, quiçá numa década, os caminhões que rodarem nas estradas americanas não terão mais condutor, não terão mais motorista. Então nós vamos vendo profissões desaparecerem. Quem é que está tendo valor no mercado cada vez mais nos dias atuais? Eu assisti uma palestra há poucos dias do nosso secretário, ministro da área de Ciência e Tecnologia, Inovação lá do Estado, professor Luiz Lambe, e ele estava fazendo uma comparação com o valor de companhias há uma década atrás, mais ou menos, o valor do Google, do Facebook, e comparava com o valor das grandes petrolíferas do mundo. E o que ele demonstrava? Enquanto essas empresas de tecnologia, de alta tecnologia, tiveram crescimento, valorização de mercado exponencial, milhares e milhares de pontos percentuais às vezes, as companhias petrolíferas valem em dólar o que valiam exatamente há 10 anos atrás. Então é algo para se pensar, inclusive do ponto de vista educativo. Ali tem uma manchete do jornal, só mantém lá por favor, que é do Estado de São Paulo, do início do mês de maio, que diz assim, ó, em um país com desemprego de 13%, que é a nossa taxa, sobram vagas na área de tecnologia. Significa que são desafios para o processo educativo como um todo. Ainda a outra frase do Yuval, no mundo assim, ele faz uma narrativa, contextualiza, é a última obra dele. A última coisa que o professor precisa dar a seus alunos é informação, porque os alunos recebem muita informação como é. Em vez disso, as pessoas precisam de capacidade para extrair um sentido da informação. Por isso que quando eu ouço certas coisas sobre educação, sobre conceitos, sobre ideologias, eu fico pensando, será que se está refletindo sobre isso? Preciso interpretar, perceber a diferença entre o que é importante e o que não é. E, acima de tudo, combinar os muitos fragmentos de informação num amplo quadro do mundo, que é esse que nós vivemos atualmente. Bom, uma abordagem muito breve sobre a escola que é capaz de garantir o direito à aprendizagem. Há um consenso que há 2 pilares básicos para isso. Professores preparados e estimulados, isso envolve pagamento do piso salarial, sim, e nós temos muitos municípios brasileiros que não pagam o piso, e pela última informação que eu tinha, aqui em Alagoas também acontece isso, mas não se preocupe que no meu estado também acontece. Não é privilégio estar aqui, não. Eu acho que, salvo engano, se não em todos, na absoluta maioria dos estados, há casos de não pagamento do piso. Plano de carreira, qualificação profissional, bons gestores educacionais, o ministro Nardo vai falar aqui muito sobre gestão, sobre governança, organização competente do processo, qualificação dos diretores de escola. Se isso é importante, a realidade nos mostra o quê? Apenas 36% dos professores dizem que seu diretor sempre ou quase sempre dá atenção especial a aspectos relacionados à aprendizagem. O papel do diretor de escola, do ponto de vista pedagógico e administrativo. Em apenas 27% das redes municipais, os diretores receberam algum tipo de formação específica em gestão escolar. Muitas vezes o diretor é escolhido porque é o mais simpático ao gestor do momento, tem afinidade política, ou porque se submeteu a um processo eleitoral, esse processo escolheu o mais simpático, o mais querido, nem sempre o melhor gestor. Em 74% dos municípios brasileiros, os diretores são alocados apenas por indicação política. Esses dados não são meus, são do Movimento Todos pela Educação, de novembro de 2018. Então, uma gestão escolar democrática e qualificada, ela é fundamental nesse processo. Então, a eleição dos diretores deve ocorrer em um ambiente democrático? Sim, eu defendo, evidentemente, o processo de eleição democrática, mas deve ser exigida uma qualificação mínima ao desempenho do cargo, da função, com competência de administração escolar e no plano pedagógico. Há aqui, eu sei, muitos gestores municipais de educação, e certamente muitos deles são demandados pela oferta de vagas, em creche, em pré-escola, sobretudo nessas duas etapas, nesses 2 segmentos da educação infantil.
E lá no Tribunal de Contas, quando o nosso tribunal aponta essa situação da falta de oferta de vagas, eu ouço isso desde o tempo que eu era procurador do MP de Contas, muitas vezes o administrador chega e diz para mim assim, olha, ninguém que procurou vaga está sem creche. Ah, é? Mas não é suficiente, não. A lei, sabiamente, diz que deve ocorrer a chamada busca ativa. Ou seja, a administração pública precisa ir ao encontro das famílias, verificar se não há crianças nessas faixas etárias que estão fora do sistema. É preciso ter uma atitude proativa, fazer a busca. Não basta trabalhar com o conceito de demanda manifesta. Isso já é insuficiente. E não vale, claro, apenas para a educação infantil. Várias estratégias do PNE tratam dessa maneira. Houve uma pesquisa no ano passado, que vai aparecer na tela agora, feita pelo Ministério da Educação, acerca do uso da ferramenta chamada busca ativa, desenvolvida pelo Unicef, em parceria com outras entidades. Eu tenho recomendado o uso dessa ferramenta, o MEC, pelo menos até então recomendava, porque ela é gratuita e ela ajuda muito, sobretudo os municípios de maior porte. Porque em cidades pequenas, como a minha, que tem 5 mil habitantes, o administrador, o secretário, o diretor de educação conhece todo mundo. Tem facilidade para identificar isso. Aciona os agentes comunitários de saúde, a equipe estratégica de saúde da família, conselho tutelar e faz esse rastreamento. Agora, em centros maiores, regiões afastadas, bairros populosos, às vezes isso é mais dificultoso. Essa ferramenta é muito útil. E no caso de Alagoas, a pesquisa revelou que apenas mais ou menos a metade dos 102 municípios haviam aderido a essa plataforma. Eu tenho sugerido, repito, o seu uso, porque eu acho que é uma ferramenta importante. Eu vi aqui a presença de 2 representantes do Conselho de Educação, do Conselho Estadual, presidente, né? E da representante da UNG. Saibam que tem em mim um grande aliado. Eu sou um entusiasta do papel a ser desempenhado, que desempenham os Conselhos de Educação. O CNE, o Conselho Estadual, e muito particularmente pelas dificuldades maiores que enfrentam no dia a dia, no seu contato epidêmico com o gestor, com a comunidade, com o vereador, os conselheiros municipais de educação. Então nós precisamos, no âmbito dos tribunais de contas, também estimular a participação dos conselhos. Acabou de sair, não sei se a senhora sabe, uma pesquisa feita lá no Rio Grande do Sul. Radiografamos os 497 municípios gaúchos. Quem tiver interesse pode consultar, está no site do TCE. E nós propusemos que todos os tribunais de contas brasileiros apliquem essa pesquisa. São mais de 60 perguntas, conhecendo as condições de infraestrutura, equipamentos, serviços, pessoal, eventual remuneração, condições para deslocamento. Bom, o conselheiro quer fazer uma capacitação. Não tem recurso. Não tem recurso. Tem dificuldade. Tem que pedir a bênção para uma série de estruturas. Né? Então o tribunal identificou isso, colocou à disposição da sociedade. Nós temos uma relação muito boa com a UNC do Rio Grande do Sul e nós estamos estimulando, porque nós não podemos determinar nada aos tribunais de contas, que todos adotem uma providência nesse sentido. Outra questão importante a mencionar é acerca do financiamento da educação. Nós costumamos ouvir muito o seguinte: olha, o Brasil investe em educação percentuais idênticos a diversos países da OCDE. Portanto, nós não investimos pouco em educação. É claro que nós investimos bastante. 25%, grosso modo, dos orçamentos dos estados e municípios, 18% da União, não é pouco. Mas ainda é insuficiente. Temos 2 grandes problemas. Aliás, não vamos olhar para essa questão do maniqueísmo. Falta melhor gestão e governança e falta recursos. Se não faltasse recursos, nenhum professor estaria sem receber o piso do magistério hoje, acredito eu. Agora, a comparação com os percentuais dos países da OCDE precisa de muita cautela. E eu já vou dizer por quê. Primeiro o seguinte: o Brasil investe em média 3.800 dólares por aluno na educação básica. Na OCDE esse número é de 9.400 dólares na educação básica. Cerca de 2 vezes mais que o Brasil. Os investimentos em si vêm caindo. Essa tabela que está aí, vai aparecer agora esse quadro, foi elaborada com base em dados do CIAF, da SPL, mostrando que, pela coluna azul se pode ver, em termos reais, os investimentos em educação no plano federal vêm caindo. E nós não podemos esquecer os efeitos da emenda constitucional 95. Por outro lado, próximo gráfico, o que nós vemos em relação aos municípios brasileiros? Essa tabela que está aí foi elaborada com base no CIOP, no Sistema de Informações do Ministério da Educação.
muitos municípios não informam os dados para o CIOP. E, portanto, esses números, na verdade, induvidosamente são maiores. Mas vejam o que acontece. Vejam aquelas duas colunas inferiores, as duas linhas, ensino médio e ensino superior. Vejam que há municípios brasileiros investindo no ensino médio e no ensino superior, em todos os anos da série. Alguém dirá, mas é importante, porque é preciso conceder uma bolsa, etc. Olha, importante, muitas coisas são importantes. Agora, a Lei de Diretrizes de Base da Educação, artigo 11, inciso 5, diz o seguinte: os municípios atuarão prioritariamente na educação infantil e no ensino fundamental. E só investirão em outras dimensões, no caso do ensino médio e superior, se tiverem atendido plenamente as suas responsabilidades e com recursos além do mínimo de 25%. E no Brasil inteiro há municípios investindo no ensino médio e no ensino superior, inclusive aqui em Alagoas, essa tabela mostra agora, e muitos deles não cumpriram, por exemplo, a meta 1 do PNL. Aliás, fica aqui até uma sugestão para os municípios de Alagoas levarem as informações ao CIOP. No ano passado, só 3 municípios de Alagoas alimentaram a base de dados do CIOP, lá do Ministério da Educação. E com isso as pesquisas, as estatísticas ficam prejudicadas. Mas aqui também em Alagoas acontece essa situação. Portanto, quando a gente fala em investimento em educação, vem uma outra frase aqui que eu essa simpática colega, ela vem me apresentar uma espécie assim, de sinal amarelo, né? Não precisar fazer um esforço. Essa frase que está aí é do professor José Marcelino de Rezende, que diz: o país não investe percentual do PIB em educação, investe dinheiro. É verdade. E por que eu dizia antes que nós temos que ter cuidado com as comparações? Vamos olhar para aquela outra tabela, por favor. Olhem o tamanho do PIB dos Estados Unidos, a sua população. Olhem o tamanho do PIB da Alemanha e a sua população. Olha o tamanho do PIB do Brasil e a sua população. E aí nós vamos ver o PIB per capita. Então nós precisamos ter presente o seguinte: esses países não só têm muito mais riqueza, em relação à qual nós vamos aplicar o percentual, como no caso da Alemanha tem a população que é mais ou menos 1/3 do Brasil. E outra coisa, e outra questão importante, já venceram o déficit histórico que o Brasil ainda tem para superar. Hoje lá é uma situação de manutenção, nós estamos muito longe disso. Portanto, essa reflexão percentual do PIB é válida, sim, é um critério, digamos assim, aceito internacionalmente, mas é preciso olhar o tamanho do PIB, a questão é básica. Bom, essa frase que está aí diz assim, ó: lugar de criança é no orçamento público. Essa frase é muito legal porque a gente sempre ouviu, né? Lugar de criança é na escola. Mas se não tiver dinheiro no orçamento, não vai ter escola, não vai ter professor, não vai ter infraestrutura. Então é preciso, aqui, falo muito para os gestores, falo para os conselheiros de educação, falo para os vereadores, é preciso colocar a criança no orçamento, ou seja, alocar verbas para garantir o financiamento dessa política pública, senão o Plano Municipal de Educação vira uma carta de intenções. Quero fazer uma menção rápida ao Fundeb. O Fundeb termina, como vocês sabem, em 2020. Esse é um grande instrumento de financiamento da educação básica brasileira. Se a situação não é boa hoje, seria muito pior sem o Fundeb. Mas é preciso avançar no Fundeb. A União hoje só aporta recursos para 9 estados da federação, à guisa de complementação. Sendo que desses 9, 6 ou 7, não tenho certeza, acho que 6 dos 9, ficam com 80% da massa da complementação. Alagoas recebe complementação do Fundeb, mais um percentual proporcionalmente pequeno. Acho que o grande desafio do Fundeb agora é que nós consigamos fazer uma equalização dentro de cada unidade da federação. Porque não basta olhar o Estado, é preciso olhar os municípios daquele Estado. Lá no Rio Grande do Sul nós temos municípios ricos, com IDH elevado, renda per capita altíssima, qualidade de vida, metas do PNE cumpridas, e outros muito pobres, que precisam do apoio. Né? Nós temos no Rio Grande do Sul municípios que já cumprem, já atendem 80% das crianças de 0 a 3 anos em creche, é o caso do município da Serra, vários deles, e lá na Grande Porto Alegre tem um município que atende 5% das crianças. Aliás, eu julguei um processo de contas recentemente, onde eu disse o seguinte: olha, neste município, se as coisas continuarem do jeito que estão, os bebezinhos que estão nascendo lá hoje
nesse município, eles já serão vovôs e vovós e o município não vai ter cumprido a meta 1 do PNR. Haja visto que não há praticamente curva de crescimento em relação a esse assunto. Bom, o custo aluno qualidade, eu queria falar mais, não vou falar. Eu acho que essa é uma agenda importante. Os tribunais de contas têm se preocupado com isso, têm feito participação nas comissões de educação da Câmara e do Senado, com o Ministério da Educação, com o Conselho Nacional de Educação. Não é? Nós precisamos definir quanto custa um aluno, quanto é preciso para financiar a educação básica brasileira, senão a gente vai ficar sempre no universo do achismo das projeções. A próxima tabela que vai aparecer aí, o ministro Nádio conhece bem esses 3 municípios lá do Rio Grande do Sul, aliás, conhece o Rio Grande inteiro. Para dizer o seguinte, é necessário mais recursos? É, mas também é preciso melhor gestão, é preciso governança. O exemplo aqui que nós temos, Triunfo é o nosso município 7 do polo petroquímico. Investiu em 2018 mais de 80 milhões na manutenção e desenvolvimento do ensino. É um município que tem em torno de 25 mil habitantes. O município de Triunfo tem um retorno do ICMS maior que Pelotas. Pelotas tem cerca de 400 mil habitantes, por conta do polo petroquímico. Lajeado, que é o 3º município da lista, investiu 55. Olha os números em relação à creche. Lajeado atende 83% das crianças de 0 a 3. Triunfo atende 42%. A população de Triunfo nessa faixa etária é de 1.400, a de Lajeado é 3.500. Aí é possível verificar que não é só dinheiro que resolve o problema. Aliás, às vezes dinheiro demais se torna um problema, né? E nós verificamos isso em municípios muito aquinhoados, onde, por vezes, a corrupção e a ineficiência da gestão marcam presença forte. Bom, alguém vai dizer, você veio aqui, veio do Rio Grande do Sul, conversou tudo isso, falou, né, até de maneira acelerada, falou rápido demais, e os tribunais de contas nesse contexto? Nós temos responsabilidade nisso. O ministro Carlos Aires Brito costuma fazer uma frase: os tribunais de contas não são governo, mas ajudam a impedir o desgoverno. Nosso controle não pode ser só de legalidade. Nós temos tentado olhar para a eficiência, aquele conceito de fazer mais com menos, alcançar as metas, ou seja, eficácia, e dar efetividade, obter resultados mesmo. Não basta aplicar o mínimo de 25% da receita do município em educação se os resultados não estão aparecendo. Há uma série de iniciativas que estão nessa tela, vou passar rapidamente, que depois quem quiser consultar eu vou disponibilizar, mostram várias ações dos tribunais de contas em articulação com o Ministério da Educação, com outros órgãos, para ajudar na efetivação do PNR. Essa tela que aparece aí agora mostra o chamado marco de medição de desempenho dos tribunais de contas. Nós fazemos uma autoavaliação de nós mesmos, chamada avaliação interpares, embora tecnicamente se pudesse discutir o conceito. E desde 2017, e em 2017, pela primeira vez, nessa avaliação que nós fazemos dos tribunais, uns em relação aos outros, já que nós não temos um órgão de controle externo, não há um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, nós passamos a avaliar como os tribunais de contas estão agindo na fiscalização dessa política pública. Os dados de 2017, haja vista que os de 2019 vão ser coletados agora a partir do segundo semestre, mostraram situações preocupantes no nosso trabalho. Nós temos também que melhorar, sim, sim. Por exemplo, em uma pontuação que vai de 0 a 4, a média nacional dos tribunais de contas da fiscalização da educação foi 1,18. Então, nós temos que fazer autocrítica, reconhecer que nós vamos avançar. E eu tenho convicção que na avaliação de 2019 isso melhorará muito. Eu cito aí 34 tribunais, porque na época ainda havia o Tribunal de Contas dos municípios do Ceará. Hoje são 33, e não mais 34. Temos bom desempenho em relação a ferramentas eletrônicas, relatórios de contas, auditoria operacional, mas menos de 15% dos tribunais estabelecem nos seus planos estratégicos a educação como tema a ser priorizado nos planos anuais. Menos de 15% fiscalizam temas específicos voltados à educação, como o exame de hábitos de admissão de pessoal, à luz da estratégia 18.1 do PNR, que é aquela que quer evitar o inchaço dos quadros do magistério com o pessoal contratado. Contratação, diz a Constituição, no artigo 37, inciso 9, é para necessidade temporária de excepcional interesse. A regra é o concurso, o contrato é a exceção. Claro, às vezes você tem uma demanda temporária, licença, uma pequena escola do interior que lá na frente não vai ter mais demanda, não se
que justifica prover um cargo efetivo. Agora, tornar a contratação temporária uma característica, como acontece em muitos municípios também do meu estado, isso não pode ocorrer. Sobre o TCEDUCA, que está aí na tela agora, eu queria ter a oportunidade de mostrar, mas peço que consultem. Pode digitar lá no Google, o TCEDUCA é uma ferramenta que monitora metas do Plano Nacional de Educação. Foi desenvolvido pelo TCE do Rio Grande do Sul com o TCE de Minas Gerais. Atualmente está hospedado no TCE de Minas, agora vamos levar lá para o Rio Grande nessa nossa parceria. Hoje estão carregadas lá as metas 1, 2 e 3 do PNE. Logo em seguida teremos a 5 e a 7. Nem todas as metas podem ser monitoradas com uma ferramenta eletrônica. Mas eu sugiro que consultem, porque ali vocês podem encontrar faixas de monitoramento em cores: verde, laranja, amarelo, vermelho, situação de risco. É possível verificar como é que trabalha o TCEDUCA, com os dados do censo escolar e os dados do censo do IBGE atualizados pelo DataSUS em 2012. Eu lamento mesmo não poder mostrar essa ferramenta, mas sugiro que consultem. Ela é de acesso livre, não demanda senha nem nada e gera relatórios. Eu quero saber, o presidente do Conselho Estadual de Educação quer conhecer a situação da meta 1 em todos os municípios do estado de Alagoas. Essa ferramenta permite lhe dar um mapa. Lhe mostra quem está atendendo, quem está próximo de atender, quem pela tendência que vem apresentando não atende. Permite a consulta município a município. Gera um mapa. Bom, eu vou olhar no mapa aqui das regiões geográficas onde está mais grave a situação. Olha, está no litoral, está na região, lá no Rio Grande do Sul, está na região missioneira, está na fronteira, né? Então, esses softwares sugiro a consulta e também permite que os tribunais de contas emitam alertas em situações de risco de descumprimento. Essa próxima também da sensibilização. Agora vamos ficar na parceria com a FNDE. Nós temos nos tribunais de contas agora, interessa muito aos gestores municipais, uma parceria para orientar os gestores municipais a gerirem e bem prestarem contas dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os recursos do FNDE são federais, competência fiscalizatória da União, do TCU. O que os tribunais de contas se dispõem a fazer? Já começamos com um projeto piloto lá no Rio Grande do Sul. Quem quiser consultar, acessar esse material na internet, também está disponível. Inclusive para o TCE daqui e para qualquer secretário de educação ou prefeito. Orientações, todas elas através de videoaulas, sobre a gestão dos recursos do FNDE numa parceria que fizemos com o Fundo. E logo em seguida vamos treinar controladores internos municipais para melhorar. O TCU sabe bem o número de tomadas de contas especiais que tem lá em função de problemas com o FNDE. Então, os tribunais de contas dos estados e dos municípios vão ser parceiros nesse trabalho. Não há usurpação de competência, por óbvio, é um trabalho pedagógico, preventivo, orientador, porque nós temos capilaridade, nós temos escolas de contas em todos os estados. Então, se houver interesse também, consulte o site do Tribunal de Contas, porque o acesso é público. Todas as videoaulas estão disponíveis. Por fim, quero falar sobre um projeto chamado Educação que Faz a Diferença. Nós vamos mapear. Eu ainda não tenho assinatura do presidente Otávio Lessa, mas eu sei que ele vai acompanhar. Nós queremos fazer em todos os tribunais de contas do Brasil, que tem jurisdição na área municipal, uma avaliação das boas práticas na educação. Esse trabalho, ministro Nares, vai ser desenvolvido em parceria com o Instituto IED de São Paulo, Interdisciplinariedade e Evidências no Debate Educacional. Estamos desenvolvendo uma metodologia para avaliar as redes municipais de educação do ensino fundamental. E vamos, em todos os estados da federação e no Distrito Federal, identificar essas boas práticas e mostrar para o Brasil que nós, como diz o professor Ricardo Paes de Barros, de novo, sabemos fazer educação. Dizer o que nós não sabemos é copiar o que é bem feito. Então, nós queremos levar os exemplos. E em todos os estados existem exemplos. Nós vamos mapear isso, vamos dar a chancela da academia através do IED, do controle externo, do trabalho dos tribunais de contas. No mês que vem, provavelmente, julho, deveremos iniciar o treinamento dos nossos auditores de todo o Brasil, para em dezembro termos esse trabalho para entregar. Ou seja, os tribunais de contas, nessa ação colaborativa, de melhoria da gestão, da governança, de estímulo às boas práticas, vão divulgar esse trabalho e eu espero que nós tenhamos a adesão de 100% dos tribunais brasileiros. Eu vou passar rapidamente por essas telas.
para fazer uma ilustração lá sobre a educação infantil do TCE do Rio Grande do Sul. Pode passar. Mais ainda. Este é um tema que o ministro Nardes, me perdoe se eu passar um pouquinho, mas eu vou concluir isso aqui. Nós temos no Rio Grande do Sul o orgulho do trabalho que nós fizemos pela educação infantil. Um trabalho que começou no Ministério Público de Contas, e eu tenho a alegria e a honra de dizer que eu fui o signatário dessa representação ao TCE quando eu era procurador-geral. Aqui, as pessoas que estão neste encontro sabem muito melhor do que eu da importância da educação infantil para desenvolver habilidades, estabelecer relações, uma série de elementos de relevância para a vida toda acabam se solidificando na educação infantil. E investir na educação infantil é investir no futuro. Tanto é que há um prêmio Nobel de Economia, o James Heckman, que disse: não investir com inteligência nesses primeiros anos de vida é uma decisão bem pouco inteligente do ponto de vista do orçamento público. Basta usar a matemática. Então, se não fosse pelo compromisso com a dignidade da pessoa humana, com a mitigação das desigualdades, seria até por interesse econômico. O Rio Grande do Sul investiu forte nisso, ainda investe, fiscalizando. Aí tem uma tabela mostrando os principais municípios que foram eleitos em cada ano para serem fiscalizados. E tem até hoje um trabalho de mestrado de uma auditora lá do TCE do Rio Grande do Sul, que vai ser publicado em seguida, onde ela consegue evidenciar na sua conclusão de curso que foi o trabalho do Tribunal de Contas fundamental para que o Rio Grande do Sul saísse, acreditem, do 19º lugar do ranking nacional de oferta de vagas na educação infantil para o 4º lugar. Isso era 2008, agora o último dado tabulado é de 2017. Há uma tabela aí, essa aí, que mostra o que é que aconteceu com o investimento dos municípios na educação infantil do Rio Grande do Sul. Há números atualizados. Em 2008, os municípios gaúchos investiram 714 milhões na educação infantil. Em 2018, 10 anos depois, esse número chegou a 2,27 bilhões. E eu posso lhes afirmar, não tenho aqui as evidências, mas elas existem, que grande parte desse processo foi estimulado num grande esforço conjunto, patrocinado pelo Tribunal de Contas, com os gestores de educação, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos Tutelares, Conselho de Educação, Conselho do Fundeb, enfim, uma série de atores. Bom, vou passar a próxima tela direto, que não vai ter oportunidade de falar. Uma menção rápida aqui, talvez o ministro depois desenvolva. Há uma grande parceria dos Tribunais de Contas brasileiros com o TCU e a OCDE, num projeto que foi batizado Integrar. Né? Eu acho que deve-se dar muito crédito ao ministro João Nardes por essa articulação, por essa aproximação com a OCDE, da qual redundou esse projeto. Há 9 tribunais de contas participando de uma espécie de piloto, mas todos estão engajados, inclusive respondendo questionários nesses dias, para que nós tenhamos soluções sustentáveis e de longo prazo para a seleção dos objetos de auditoria. É um trabalho muito para aperfeiçoar o trabalho dos tribunais de contas, com desenvolvimento de metodologias, de análise de risco, utilização de indicadores. Isso tudo está sendo construído, eu acompanho bem de perto esse trabalho, porque o Instituto Rui Barbosa é um facilitador desse projeto e eu sou o coordenador dessa área da educação. Podemos passar. Vamos dar essa frase só, vamos cometer erros originais. Essa frase também está entre aspas, não é minha, para dizer o seguinte: o que está bem feito deve ser copiado, deve ser adaptado eventualmente. Não é? Temos muitos exemplos bons na educação básica brasileira. Eu trago aqui um case que é muito conhecido, o desempenho dos alunos de Cocal dos Alves do Piauí, por exemplo, em matemática. Matérias várias de âmbito nacional destacando. Uma escola pública de uma região carente do estado do Piauí. Que segredo há lá? Os professores têm o mesmo plano de carreira, as famílias têm uma faixa de renda idêntica. Por que tem resultados tão significativos? Eu colhi da internet também, eu não conheço essa escola, mas no UOL eu encontrei uma publicação de 2018 falando de uma escola aqui de Alagoas. Né? Escola Municipal de Educação Básica José Wilson Melo Nascimento. Eu não conheço, não é? Mas a matéria é tão elogiosa, eu fiz questão de trazer em homenagem, né, às boas práticas. Eu espero que nós consigamos mapear, então, essa rede municipal do trabalho que a PSOE vem a fazer, e nós possamos multiplicar para todo o Brasil as boas práticas.
É isso que nós precisamos. Nós temos bons exemplos. Precisamos da participação das famílias e da comunidade. Essa charge é muito bonita para dizer: nós sozinhos não vamos mudar o mundo. Mas nós já estamos começando a nos reunir, nós estamos trabalhando em articulação, órgãos de controle, gestores, sociedades. Por isso que eu trouxe isso aqui. Agora, recentemente transcorreu 28 de abril, Dia Mundial da Educação. A gente faz muitas coisas lá no Estado. Essa é uma campanha que nós fizemos numa semana, a custo. Só não foi zero porque tivemos que imprimir os panfletos. Não contratamos agências de publicidade, não fizemos nada. Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul com o Grêmio Ministro Nares, Grêmio de Futebol Porto Alegrense, né? Que é um importante clube do Estado do Rio Grande do Sul. Importante clube do Estado do Rio Grande do Sul. Recente campeão da Taça Libertadores, de todos os atributos que esse clube tem. Isso para já deixar clara a minha imparcialidade em relação a essa questão. Aconteceu que o Grêmio estreou no Campeonato Brasileiro no Dia Mundial da Educação, 28 de abril. Nós fomos procurar o presidente Romildo Bolzan e conseguimos fazer uma campanha no Estado. Distribuímos panfletos, esse panfleto que aparece aí, vídeo, não sei se vai entrar agora, e atletas do Grêmio gravaram gratuitamente, sem nenhuma cobrança, em todas as redes sociais esse trabalho. Vamos ver o primeiro desse vídeo, é bem rapidinho, 30 segundos. A educação é dever do Estado, da família e da sociedade. Faça sua parte e ajude os tribunais de contas a fiscalizar a educação no seu município. Vamos entrar em campo em defesa do direito de crianças e jovens brasileiros a um ensino de qualidade. O Grêmio apoia os tribunais de contas nessa iniciativa. Tamo junto. É claro que eu já procurei também o internacional, estou aguardando a resposta dele. Espero que ele se mobilize. Nós vamos propor, já temos uma ação, vamos propor um projeto à CBF, porque aí tem problema de direito de imagem, é uma relação jurídica bem complexa, para fazer uma grande campanha nacional com a CBF, com a Globo eventualmente, isso é um desafio, claro, porque esses simples vídeos nas redes sociais tiveram uma repercussão extraordinária, rodaram durante aquele jogo, a arena quase lotada. Por que eu estou trazendo isso? Não, eu trouxe porque do Grêmio, eu podia ser internacional, eu fiz a brincadeira, até porque o Internacional, quando eu fui presidente do TCE, foi muito parceiro do TCE na campanha da Lei de Acesso à Informação, vários atletas gravaram, então, por favor, a brincadeira tem que ficar nesse terreno mesmo. São duas grandes instituições do Rio Grande do Sul. É para dizer o seguinte, tem muitas coisas que nós podemos fazer fora da nossa estrita atribuição, do dever legal, do cargo que nós exercemos. É preciso paixão, é preciso um pouco de passionalidade nesse processo. Não é só racionalidade, não. A gente precisa ter emoção, precisa se envolver, precisa se dedicar, precisa mobilizar. Isso dá trabalho, dá, mas os resultados vão aparecendo. E eu vou encaminhando a conclusão da minha fala com essa frase de Santo Agostinho, da qual eu gosto muito, porque sintetiza um pouco o que eu penso e acho que os dias que nós estamos vivendo. E a frase é muito antiga, claro. A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. E nós temos muitas coisas que não podem ser aceitas. E a coragem, exatamente, a mudá-las. Na minha última manifestação lá no Acre, eu lembrei de uma frase, de uma passagem da Bíblia. Não é que eu seja uma pessoa muito religiosa, não, mas tem uma passagem bíblica que é inspiradora. Há muitas passagens inspiradoras, que é a parábola dos talentos. Né? Aquela parábola que aparece lá no Evangelho de Mateus, e eu acho que no de Lucas também, que diz que um determinado senhor, ao precisar se afastar e viajar, chamou os seus servos, como é a linguagem que a Bíblia usa, seus empregados. Hoje em dia, politicamente correto, seria seus colaboradores. Chamou os seus colaboradores e disse, deu a uma cota, se os números são esses, não importa, de 5 talentos, de 5 porções de riqueza, para outro 2 e para outro 1.
e se foi, passado algum tempo, voltou e tomou contas do que esses seus servos, colaboradores, fizeram nesse período. E aquele que havia recebido 5 talentos disse: Senhor, apliquei os 5 talentos que me deste, investi e tive resultado, tive lucro. Agora ele entrega 10 talentos. E aí o Senhor elogia, agradece e faz uma homenagem. Aquele que recebeu 2 talentos, a mesma coisa. Recebi 2, multipliquei, investi, agora lhe devolvo 4 talentos. E aquele que recebera 1 disse: Senhor, sabendo que o Senhor é severo, austero, rigoroso, eu resolvi escondê-lo, guardá-lo para que os ladrões não viessem encontrá-lo. E agora lhe devolvo aqui o seu talento. E ele foi fortemente reprimido. Nós servidores públicos, nós agentes públicos, recebemos muitos talentos da Constituição. O ministro Carlos Aires Brito costuma dizer: é preciso que os tribunais de contas, falo por mim, sejam tão bons para a sociedade quanto o Constituinte de 1988 foi para a Congress. Eu posso tomar emprestado essa frase e dizer o seguinte: é preciso que nós, servidores públicos, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do MP, dos tribunais de contas, todos os agentes públicos, sejamos tão bons para a sociedade quanto ela é conosco, financiando a remuneração que nos é paga, as condições de trabalho, devolvendo. Não significa dizer que nós devemos aceitar tudo passivamente, não. Mas nós temos uma missão. Nós precisamos fazer frutificar os nossos talentos. Eu costumo dizer, isso pode parecer um pouco demagógico, mas se nós, agentes públicos, fôssemos obrigados, todos nós, agentes públicos, os mesmos que eu mencionei antes, a matricular os nossos filhos obrigatoriamente na educação básica em escolas públicas, talvez a educação pública básica brasileira tivesse melhor qualidade, porque nós iríamos zelar mais por ela. Nós precisamos zelar mais da escola pública, das suas instituições, valorizar e dignificar o professor, o profissional da educação, envolver a sociedade e a família. É assim que nós vamos construir, penso eu, a verdadeira transformação, o bem de todos que está na abertura da Constituição. Muito obrigado e desculpa para demorar.